Olha, é o seguinte, sobre a Terra plana, eu cogito isso desde criança. Quando eu deitava no asfalto e olhava para as nuvens e não via nem cair, não cair nenhum japonês. Então eu falei, bom, se a Terra é redonda, deveria cair alguém lá de cima. Ou a água deveria descer toda para a base, como no nível, no prumo do nível. Então eu, na minha imaginação, pensei, a Terra não é redonda. E a própria Torá, as Escrituras, confirmam que ela é plana. Ela tem duas luminárias, o Sol e o meteoro, a Lua, que reflete o brilho do Sol. Então eles giram sentido horário, entende? Por isso que regiões do planeta tem certas regiões que é mais fria, é onde essa parte aí do Sol não chega, como as bordas da Terra com geleiras. Então o mar, o Sol gira perto ali das bordas da Terra e as geleiras, o domo, que é onde vai rasgar o véu, que vai aparecer o Messias e Yahshua no centro da Terra. Então ali a gente vê o vapor, vê o calor, é como se fosse uma estufa, não é? Para que o oxigênio fique aqui dentro e não saia. Então, vamos lá para o capítulo da Bíblia. Então, do fim dos tempos, acerca do fim dos tempos, aqui em Daniel vai falar que depois de uma grande guerra, de uma catástrofe, de uma calamidade, de uma falsa demagogia, surgirá ali um homem vil, ao qual não tinha sido dado dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Ele vai tomar o reino de Israel com engano, porque ele não é rei de verdade, ele não tem a dignidade de ser rei. Então ele virá através do engano, né? E com braços de uma inundação, né, serão arrancados diante dele e serão quebrantados, como também o príncipe do concerto. Então vai haver muitas guerras. Depois do concerto, ele usará de engano e subirá e será fortalecido com pouca gente. Ele vai vir com pouca gente e ele vai virar um, um líder, não é? Então ele vai, depois do concerto do tratado de tranquilidade, ele virá caladamente aos lugares mais férteis, às nações mais ricas da província e fará que nunca fizeram seus pais um acordo de tranquilidade com os seus pais e repartirá entre eles a presa, o despojo e a riqueza e formará os seus projetos contra as fortalezas. Ele vai ser um príncipe, ele vai apaziguar, tranquilizar e vai ser o bom samaritano. Ele vai ser o bonzinho para todos, vai despojar de presentes e ajudas e vai fortalecer o seu reino. Então ele vai formar o seu projeto com riquezas, etc. Mas por um certo tempo. E suscitará sua força, seu coração contra o reino do sul. Porque em Shaal tinha onde estava o sul, tinha o templo, e o reino do norte tinha as 10 tribos. No reino do sul vai se erguer o templo do Crislã, que é a união do cristianismo, judaísmo e islã. Então, olha que interessante, vai haver guerras depois do Tratado de Tranquilidade. E com um grande exército, o Reino do Sul, quer dizer, ele vai estar no Crislã, vai estar com a ajuda do apoio do exército árabe, judeu e cristão. E com um grande exército, o Reino do Sul se envolverá nessa guerra com grande e numeroso exército, mas não subsistirá, porque formarão projetos contra ele. E os que comerem os seus manjares quebrantarão, e o exército deles se derramará, e cairão muito transpassados. Também esses dois reis de Shaal, terão o coração atento para fazer o mal, e uma mesma mesa falarão mentiras. E porém não prosperará, porque o fim há de ser no tempo determinado. O fim é o que? Os 7 anos de governo. Então tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o Ial, né?
e fará que lhe aprover e tomará a sua terra. No tempo determinado, tornará a vir contra o sul, mas será na última vez como na primeira. Por que ele vai se levantar contra o sul? Porque vai acontecer que lá cai uma grande Babilônia. Porque virão contra ele os navios de Quitim, que lhe causará tristeza, e voltará e se indignará contra o Iau, concerto. Então fará como lhe apraz, e ainda voltará e atentará aos que estiverem desamparado o Iau, ou seja, o concerto, até que a tranquilidade, o concerto será quebrado, e sairão a ele uns braços que profanarão a Jerusalém e fortaleza, e tirarão de contínuo o sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. Ele vai estabelecer ali o governo da besta. E aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá, mas o povo conhece o seu Iau, se esforçará e fará proezas. Ele vai fazer uma perseguição contra aqueles que guardam a Torá. Aí os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão para a espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por muitas manhãs, e cairão eles, serão ajudados com um pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com falsidade. E alguns dos sábios cairão para serem provados por causa da Torá, purificados, embranquecidos, até o tempo do fim, porque será ainda no tempo determinado. Que tempo determinado é esse? O governo de 7 anos do anti-Machia, anti-a-Torá. E esse rei fará conforme a sua vontade, a sua lei, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, todo ídolo, toda criatura, e contra o Iau dos deuses. Fará coisas incríveis e será próspero até que a ira se complete. Que ira é essa? O final dos 7 anos da grande tribulação. E não terá respeito por deuses, por ídolos, por religião. Por isso que ele vai derrubar o templo do Crislã, né? Nem terá respeito por seus pais, porque ele tem uma fusão ali dos 3 religiões. Nem terá respeito ao amor às mulheres, ou seja, às crianças. Ele vai matar as crianças, nem qualquer Deus, porque sobretudo se engrandecerá. Ou seja, qualquer religião, mas ao Deus das fortalezas honrará o seu lugar, que é Moloque. E a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Eles vão honrar quem? A Moloque, a Bafomé. E haver-se-á com castelos fortes, conselho dos seus deuses estranhos, que é os nome de ídolos, e ao que reconhecer multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. E no fim do tempo, o rei do sul lutará contra ele, e o reino do norte se cometerá com carros, com cavaleiros e com muitos navios. E entrará nas terras, e inundará e passará. E entrará também na terra de Jerusalém, e muitos países serão derribados, mas escaparão às suas mãos Edom e Moabe, as premissas de Amon, que é ali no oeste de Shaal. Estenderá sua mão às terras do Egito e não escapará. Então ele vai fazer guerra contra o Egito, e apoderar-se dos tesouros de ouro e de prata, de todas as coisas desejáveis do Egito. E dos líbios, dos etíopes, os seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte espantarão e sairão com grande furor, para destruir este para muitos. E armará tendas do seu palácio ao mar grande, e o mar Monte Sião, Jerusalém. Mas virá o fim, e não haverá quem o socorra. Esse fim que vai vir é justamente quando Yahshua vir na 7ª trombeta. Aí vai sim o fim, no capítulo 19 de Apocalipse. Aqui no capítulo 6 de Revelações, Apocalipse vai dizer: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, ele abriu um dos selos, e eu ouvi um dos 4 animais, 4 reis, que dizia como a voz de trovão: Vem e vê. Então, os reinos, as nações vão mostrar os sinais que vai acontecer.
Então, os 4 animais são aqueles que estão mostrando o evangelho da Torá. Então, vai e vê. Então, ele houve um trovão, houve um sinal no céu. E eu olhei e eis que um cavalo branco. Então, você vê que ele vem como um cavalo que Alcha vai vir mutado, mostrando luz, esplendor. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Não é? Todo caçador possui um arco na era medieval. E foi-lhe dado uma coroa de rei. Então, o Antimachia vai receber uma coroa de rei. Ele saiu caçador e para caçar. Porque Nimrod era esse caçador. Desde a época que ele criou a Torre de Babel, ele era um caçador muito bom. Assim como era Esaú, irmão de Jacó. Então, isso era uma cultura dos guerreiros de Shaal. Então ele abriu o segundo selo e ouviu um animal dizendo: vem ver. Olha outro sinal. E saiu o cavalo vermelho. Quando ele caçava e atingia a presa, derramava-se sangue. Então mostrava que ele tinha ferido a presa. Simboliza o quê? Os escolhidos de Al, que vão derramar o sangue na grande tribulação. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a tranquilidade da terra e que se matassem uns aos outros. Então, qual é o outro sinal também? É uma guerra, onde homens vão matar homens, entende? Então ele vai vir com a falsa tranquilidade, mas ele vai derramar sangue, ele vai ser um caçador, ele vai vir tirar a tranquilidade da terra. Foi-lhe dado uma grande espada, ele tinha grande oratória, grande palavra, para tirar a tranquilidade das nações. E havendo aberto o terceiro selo, ouviu o terceiro animal, vem ver, dizendo, eis que o cavalo preto e os que sobre ele estavam, e tinha uma balança na mão. Então, o cavalo preto é que a coisa vai estar preta, vai estar difícil, vai haver fome, vai haver dificuldade, vai haver crise, prejuízo, falência. Então, a coisa está preta. Então, o sangue ficou preto, entende? E ouviu uma voz no meio dos 4 seres, uma voz vai agir no meio das testemunhas na terra, não é? Que se dizia, medida de um trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques, não danifiques o azeite nem o vinho. O azeite aqui é a palavra e os escolhidos de Al, por enquanto aqueles não podem ser tocados. Aí ele abre o 4º selo e ouviu o 4º animal dizer, vem ver. Então eu vi um cavalo amarelo, onde estava sentado, ele tinha o poder da morte. O inferno seguia. Foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com a espada, com a fome, com a peste, com as feras da terra. Aqui estão matando os escolhidos, está morrendo. As pessoas do mundo estão sendo mortos os escolhidos de Al. A 4ª parte são aqueles que carregam o nome Odire Vavre, 4ª parte. A semente boa, entende? Foi lançado a semente, ela caiu entre pedras, espinhos e as aves de rapina. Mas a 4ª parte deu fruto bom. Será essa 4ª parte que será morta. Então veja bem, eles vão lançar na terra a espada, a palavra de morte, a fome, a peste e as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, não é? Ele viu ali, debaixo do altar, as almas, o corpo dos que foram decapitados por amor da palavra de Yahweh, ou seja, pela Torá, e por amor do testemunho que eles deram por causa da Torá. Então eles foram mortos unicamente por causa da palavra de Yahweh. E eles clamavam com grande voz, dizendo, até quando do verdadeiro Yahweh, que domina tudo, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E cada um foi dado vestes compridas, brancas, para que repousasse ainda um pouco tempo. Então eles morreram, receberam uma veste branca, que estão aptos para receber a ressurreição. Então eles que aguardassem um pouco para completar o número dos irmãos que serão ressuscitados. E havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que um grande temor na terra.
Aqui já era a grande taças da ira de Al sobre eles. Entende? Então as estrelas do céu caíram sobre a terra, como grande figueira lança os seus figos verdes abalados pelo vento. Então aqui essas estrelas do céu caindo são aqueles que brilham como as estrelas do céu, que é os escolhidos. Eles vão cair pela espada ali, finalizando os 7 anos do governo da besta. Serão abalados. O céu nessa hora vai se retirar, como um livro se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra e os grandes, ricos e pobres, tribunos, poderosos, se esconderam nas cavernas e nas rochas e montanhas. Diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e a ira de cordeiro, ou seja, face de Asha. Porque é vindo o grande 7 dia, o amanhecer da ira. Quem poderá subsistir à vinda de Asha? O dia que vai chegar da ira de Asha é a 7ª trombeta. Aí sim será o fim.